volta o programa Mundo da Criança, é isso aí. A gente fica aqui no intervalo só comentando aqui os comerciais e tal, né? Falando das coisas, e é muito bom estar com você aqui e ter você na audiência conferindo o Mundo da Criança de hoje, falando sobre hepatite na infância. Eu quero até aproveitar, doutor, que a gente está aí nessa última semana do mês de setembro. Você está falando aqui, você falou no último bloco do transplante, da mais tenra idade ali, crianças com 1 ano de idade sendo transplantadas, transplante intervivos, né? É legal a gente lembrar isso, mas esse mês de setembro é o Setembro Verde, que é em alusão à doação de órgãos. Então eu aproveito para fazer aqui porque assim, é tão lindo a gente ver, né? Quer dizer, uma doação ali intervivos, é fantástico e dando certo, é vida para aquela criança, e a gente pode ter isso também a partir da doação de órgãos, né? Doação total de órgãos ou de alguns órgãos, enfim, de córneas, enfim, é muito legal porque você realmente está doando vida, e a gente percebe aí que os números são muito promissores. A gente conversou esses dias aqui num outro programa, que é um programinha simples que a gente tem aí na Conexão, segundas, às quartas, às quintas, aos sábados, né? E aí a gente conversou um pouco sobre isso e eu vi os números são extremamente promissores. Fiquei muito feliz em saber que as pessoas estão tendo essa consciência. Então vale a pena você simplesmente se manifestar assim, ó, numa eventualidade, numa fatalidade, eu doaria os meus órgãos. Pronto. Não, sem dúvida, isso é maravilhoso. Né? Quer dizer, nós estamos chegando num momento da ciência e que é realmente interessante você salvar a vida em função de você, seu familiar, ou ter essa disponibilidade, essa disposição, essa cabeça boa de se preocupar com a vida do outro, é uma coisa assim santa, né? Maravilhosa, é uma bênção. E você estava falando, nós estávamos falando sobre o transplante, veja, nós falamos intervivos, isso é mais em criança, sabe, mano? É mais em criança. O adulto usa muito o fígado de cadáver, sabe, para transplante. Mas é um cadáver que não é o cadáver. O fígado é um órgão muito sensível, sabe? Então, quando você tem um acidente, por exemplo, uma situação aí agressiva, em que a criança, o adulto tem morte cerebral, você tem que tirar o fígado, fazer essa doação enquanto o coração está batendo. Esse fígado precisa da irrigação, então, da irrigação sanguínea. Então, ele é retirado ainda enquanto o coração está batendo. Por isso que para a criança isso é muito mais difícil. Né? Isso é muito mais difícil porque são menos acidentes com as crianças, menos situações, graças a Deus, que envolvem uma situação de morte cerebral em criança. E realmente no adulto isso é o que acontece. É por isso que existe um esquema nacional de valores para que a pessoa entre na fila, sabe, Mar? Em termos de transplante. Então você tem toda uma fila dependendo do quadro clínico da pessoa, do adulto. Agora, em criança, você pode ter o transplante intervivos. Então você tem uma criança com uma cirrose, você pode fazer o transplante da pessoa viva, da mãe, por exemplo, que é o mais comum, né? Da mãe doar, como nós mencionamos, um pedacinho do lobo esquerdo, aqui, a gente chama do lobo esquerdo, isso vai para dentro da criança e tira aquele outro órgão que não estava mais funcionando, coloca esse no local, com toda, claro, veja a complexidade, toda a irrigação sanguínea nova, e isso é intervivos, isso é criança. Agora, o adulto realmente tem algumas conotações diferentes. Doutor, agora, voltando nessa questão da hepatite, e me vem à mente a seguinte questão. O senhor disse que, por exemplo, a mãe, logo quando nasce, né, o bebê hoje recebe a vacina contra a hepatite B. E aí, por que a gente acaba tendo, então, o desenvolvimento da cirrose, por exemplo? A cirrose em criança não é igual do adulto. Você mencionou no início, falar em cirrose, lembra no álcool. No álcool, Isso aí realmente é o mais comum. Vou te falar em adulto, isso trabalho americano, mas nos Estados Unidos hoje, a principal causa de transplante é obesidade. Obesidade?
Então a pessoa desenvolve esteatose hepática em função da obesidade e depois desenvolve fibrose e cirrose. Então, em adulto hoje, a maioria dos transplantes é em função da obesidade. Então, esse assim é também esse assunto que a gente trabalha muito com a criança em termos de obesidade, né, para que não chegue lá com essas doenças relacionadas aos aspectos metabólicos, doenças não transmissíveis, que é diabetes, hipertensão, obesidade, essa síndrome metabólica do adulto, trabalha-se muito com a criança, porque em função da experiência que atualmente nos Estados Unidos não é o álcool a principal causa de cirrose para transplante, é a obesidade. Mas em criança você tem, não é só doença infecciosa. Nós temos uma boa parte das causas, das razões de transplante que a criança tem cirrose é por malformação. Por exemplo, existe uma malformação chamada atresia das vias biliares. Então a criança nasce, Marcos, com as vias biliares, vesícula, aquelas conductos que saem do fígado e vai para o intestino, totalmente fechado, atrésico, sem funcionar. Então, não havendo passagem de bile do fígado que produz a bile para o intestino, o que acontece? Essa bile acumulada no fígado, essa bile acaba levando esse fígado à cirrose. Essa doença, ela é cirúrgica quando nasce. Nós devemos falar um pouquinho dela, porque coisa simples no diagnóstico que eu quero falar com você, que você que está grávida aí, você que tem um bebê que vai nascer e tal, olhe para a cor das fezes, porque a atresia de vias biliares, Marcos, ela dá uma icterícia. Icterícia é uma coisa muito comum em bebê. 75%, 80% dos bebês ficam ictéricos. Agora, tem algumas coisas que são juntas. A maioria dessas icterícias é por um aspecto fisiológico, normal. Vai ter icterícia, começa com 48 horas de vida, isso aumenta 3, 4 dias, começa a diminuir e depois aí 10, 12 dias já não tem mais nada. Icterícia fisiológica, às vezes vai até 15 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas quando começa a prolongar um pouquinho, você tem, o médico sabe disso, o pediatra sabe que tem que pedir exames para verificar qual bilirrubina está alterada. E na atresia de vias biliares, isso pode ser um alerta. Você sabe que o Japão melhorou muito, porque a cirurgia, Marcos, para atresia de vias biliares depende muito do tempo do diagnóstico, né? Então, se você faz um diagnóstico precoce, por exemplo, com um mês e meio, até 2 meses, você tem chance de que aquele fígado possa se recuperar com a cirurgia. Agora, se você faz mais de 3 meses, você faz esse diagnóstico, esse fígado já está cirrótico. Uma vez cirrótico, acabou, né? Só transplante. Então, é importante o diagnóstico precoce, mas o que eu estava falando de alerta para as mães, ela olha as fezes. Até a carteira de vacinação, se eu não me engano, na página 29 da carteirinha de vacinação que você recebe no posto de saúde, tem lá a cor das fezes que são normais e que são alteradas. Então, quando você vê fezes brancas, fezes assim beges para branca, isso é problema. Então, isso pode ser atresia. Se você vê a urina escura junto com fezes claras no bebê recém-nascido, olha, pode procurar e não deixe de falar isso para o médico. São sinais assim, importantíssimos, né? E que muitas vezes passam despercebidos, né, doutor? Sim, passam despercebidos. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência, a gente fala mais sobre hepatites aqui na infância, no programa O Mundo da Criança. Tudo em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários, 2 lojas para melhor atender você. Diga que eu sou o ouvinte do Francisco Agostinho no Mundo da Criança. Pronto, mais 5%. Na Pimenta Pimentinha, assim, é um verdadeiro show de preços e muito bom gosto. A gente volta na sequência, não sai daí não. Até já.